Boa tarde. Bom, aqui tem que ter uma terceira mão, não é? Então tá. Então, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a comissão organizadora, né, pela oportunidade aqui de apresentar, falar sobre uma iniciativa na área de pós-graduação, que inclusive teve uma participação importante do grupo aqui que está organizando esse evento. Então, aqui nós temos dois nomes, vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Então, o mestrado profissional, Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual, do qual eu sou coordenador, e um curso mais recente, que é o doutorado em Inovação Tecnológica e Biofarmacêutica. Acho que aqui está passado... Ah, tá, obrigado. Só para iniciar aqui, na verdade, até para uma forma de colocar o contexto, tá, no qual estamos atuando. Então, o Brasil, lá, de acordo com esses dados do 2015 em 2016, do Global Competitiveness Report, é a sétima economia do mundo, mas tem um desempenho que desce a desejar em termos de competitividade. Então, tem vários indicadores aqui, que eu não vou me estender, também eu não sou economista, então eu tenho um conhecimento relativamente limitado, mas me chama a atenção aqui o que vai ser o foco do nosso interesse aqui, a inovação. Aqui nós olhamos aqui o score, tem o melhor score aqui dessa classificação. Quando a gente fala de inovação, na verdade aqui são vários indicadores que são levados em consideração, e aqui eu sobrelinhei alguns deles que têm um menor desempenho, capacidade de inovação, capacidade do governo, quer dizer, o incentivo ao governo no desenvolvimento de produtos tecnológicos e a disponibilidade de cientistas e engenheiros para atuar nessa área. O outro item que eu coloquei aqui é relacionado, na verdade não está relacionado diretamente à educação, mas acaba revertendo no processo de inovação, ou seja, o baixo desempenho também, considerado, pelo menos com essa classificação, baixa qualidade do sistema educacional. Bom, como a academia, como que nós podemos contribuir para fortalecer um sistema de inovação no país? Quer dizer, tem várias estratégias e vários caminhos possíveis, e que a academia pode contribuir de uma forma mais efetiva na formação de recursos humanos altamente qualificada e direcionar para certos objetivos, que são a elevação da capacidade inovadora das empresas nacionais, promover a interação universidade-empresa e a transferência de tecnologia, induzir a geração de novas empresas de base tecnológicas, e esse é o caso mais específico do nosso doutorado, contribuir para a inovação na área de medicamentos e produtos biotecnológicos. Bom, então o nosso curso, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o histórico dele. Ele foi criado em 2009 com o nome de Mestrado Profissional em Inovação Biofarmacêutica. Em 2015 ele mudou de nome, ele na verdade se tornou mais abrangente, vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Então, com o nome de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual. Na sua fase inicial, o curso teve uma contribuição importante de docente da UFMG, que tinha experiência com a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, principalmente biofarmacêutica, na área biofarmacêutica. Então, com professores que tiveram contribuições importantes, o Robson Santos, Rubens Sinisterra, Mauro Teixeira, eu mesmo também participei dessa fase inicial. Em 2015, o nosso curso agregou um grupo que é liderado pelo professor Schengen, então que na verdade, resultou nessa maior abrangência de atuação do curso, inclusive introduzindo a área de gestão da inovação e empreendedorismo. Então, essa proposta é uma proposta interdisciplinar, envolvendo várias áreas, ciências biológicas, ciências exatas,
farmácia, odontologia, medicina, engenharia, ciências econômicas e direito. O curso, desde a sua criação, recebeu o conceito máximo na CAPES para mestrado, conceito 5, pela sua característica inicial na área biofarmacêutica, o seu foco inicial, foi vinculado à área de ciência biológica 2. E até hoje continua sendo vinculado. A coordenação foi, então, inicialmente professor Robson Santos, subcoordenador professor Rubem. Eu entrei na coordenação em 2013, então até hoje eu sou coordenador. Atualmente, o subcoordenador é o professor Francisco Paulo de Lima, da Engenharia de Produção. Qual é o objetivo do curso? É qualificar profissionais inseridos nas empresas, nas ICTs e nos órgãos públicos, com a construção de competências nas áreas de inovação biofarmacêutica e biotecnológica, da gestão da inovação e do empreendedorismo. As áreas de concentração atualmente do curso são a inovação biofarmacêutica e tecnológica, propriedade intelectual, gestão da inovação e empreendedorismo. Dessa forma, nós cobrimos quer dizer, as principais áreas necessárias para que se geram ou se leva um produto até o mercado. Bom, aqui não vou detalhar aqui as disciplinas de cada área de concentração, só passar rapidamente. Na área de inovação biofarmacêutica, nós temos disciplinas voltadas para a descoberta de fármacos nos sistemas carreadores, ensaios preclínicos, aspectos regulatórios e assuntos gerais e introdutórios. A área de propriedade intelectual, disciplina relacionada ao direito da inovação, gestão da propriedade intelectual e outros assuntos gerais e introdutórios. A área de gestão da inovação e empreendedorismo, disciplinas voltadas, então são muitos, voltadas para o mecanismo de gestão de processo de inovação, estruturação organizacional para inovação e empreendedorismo, gestão da propriedade intelectual e outras voltar para assuntos mais gerais e introdutórios. O corpo docente, então, tem vínculo com uma maior massa crítica com o Instituto de Ciências Biológicas, seguida pela Escola de Engenharia, Faculdade de Ciências Econômicas, Faculdade de Direito, Farmácia, Instituto de Ciências Exatas, Odontologia, Medicina e também a participação do coordenador do NIT da UFMG. Em termos de competência, o grupo tem experiência com a interação universidade-empresa, no licenciamento de tecnologia, prestação de serviços, consultorias, participação de docentes na criação de spin-off acadêmicas, como sócio dessas empresas nascentes. Docente também que tem importante participação em ações voltadas para a promoção da inovação. Então, por exemplo, entre a incubadora de empresa, a UFMG, o NIT da UFMG, Pró-Reitoria de Pesquisa, que resultou na criação de empresas de base tecnológica. Também um dos membros participou na presidência do Fórum de Gestoras de Tecnologia, o Fortec. E também o grupo também tem uma pesquisa que levou a uma internacionalização, uma forte internacionalização, com interações com institutos de excelência, como o MIT e o Max Delbrück Center for Molecular Medicine, na Alemanha, entre outros. Bom, aqui é mais para os alunos, eventuais candidatos que podem ter interesse em ingressar no mestrado, e também para eventuais instituições ou empresas que têm interesse em qualificar os seus profissionais nesse contexto. Então, para ingresso, uma primeira condição é a apresentação de uma carta da instituição, organização de vínculo do candidato, liberando ele parcialmente para cursar as disciplinas e desenvolver o seu projeto de dissertação. Então, isso não existe bolsa para os mestrados profissionais. Então, de uma certa forma, a instituição tem que
custear e essa é pelo menos essa é uma das contrapartidas da instituição. Nós temos 2 seleções por ano, banco examinador composto por 5 docentes representando as diferentes áreas, seleções com base no currículo, mas sobretudo na experiência profissional do candidato. É apresentado pelo candidato um projeto de dissertação e que é apresentado na forma seminária e seguida de arguição. Esse é o perfil de entrada no curso ao longo dos anos. E aqui nós podemos observar, então até 2014 era aproximadamente 10 alunos entradas por ano. Em 2015 houve um aumento considerável do número de entradas. Isso se deve à criação da nova área de gestão da inovação e empreendedorismo. Vocês podem ver aqui que aparece em verde aqui. Então, atualmente, os candidatos são engenheiros, advogados, administradoras, farmacêuticos, biólogos, médicos e químicos. Nós tivemos até agora 45 defesas de dissertações. Aqui eu tentei colocar aqui o vínculo desses candidatos no momento da inscrição. Eu separei aqui até embaixo aqui é de 2009 a 2014, em cima nos últimos 2 anos. Então a gente observa que no período anterior era aproximadamente o mesmo número de alunos provenientes do setor público e privado. E atualmente nós temos a maioria dos alunos que têm vínculo com o setor, a iniciativa privada. O doutorado em inovação tecnológica biofarmacêutica foi criado em 2015, então é um curso bem recente, teve até agora a primeira seleção em julho desse ano, e foi aprovado e iniciou as suas atividades com o conceito 5 da CAPES, coordenada pelo professor Rubem, do Departamento de Química da UFMG. A gente pode se perguntar, mas por que um doutorado acadêmico com o mesmo foco, ou seja, o foco da inovação? A ideia, as ideias são atender uma demanda por cientistas com formação mais complexa e interdisciplinar, que nenhum dos cursos atualmente disponível oferece, e capaz de alimentar um genuíno processo de inovação. Atender também demandas de P&D mais ambiciosas, porque o mestrado a gente sabe que tem uma limitação de tempo, tem as disciplinas para cursar, e não oferece a possibilidade, quer dizer, o nível da pesquisa que pode ser desenvolvido geralmente é mais, o alcance é menor. Então, aqui nós, com o doutorado, nós podemos atender demandas mais ambiciosas, provenientes, oriundos de empresas. Estimular também grupos de pesquisa altamente produtivas a aplicar o conhecimento científico no desenvolvimento biofarmacêutico e biotecnológico. Então, a questão da aplicação do conhecimento, na academia, não é trivial, não são todos os grupos de pesquisa que aderem a valoriza esse tipo de atividade. Então, isso a existência, a criação desse curso é um incentivo para que os docentes se envolvam mais com atividades de pesquisa mais aplicadas. E a promoção, a criação de spin-off acadêmico e inovação tecnológica, a gente acha que realmente o doutorado é a porta ideal para isso acontecer. Então, o doutorado acadêmico e o mestrado profissional, elas têm o mesmo foco, mas têm objetivos diferentes. Então, o mestrado profissional qualificar profissionais a atender um setor, uma demanda específica do mercado. Esse pode ser uma demanda de empresa, ciência tecnológica, de inovação, de universidade, das esferas governamentais. Por outro lado, o doutorado tem por principal objetivo formar cientistas com visão crítica e domínios sólidos nos campos que alicerçam a inovação tecnológica. E se espera também um sinergismo entre esses dois cursos.
Com o mestrado profissional tem uma proximidade natural com as empresas, então contribui para a aproximação da universidade com as empresas e também pode gerar demandas de P&D provenientes oriundas das empresas. O doutorado, por outro lado, ele vai contribuir a fortalecer a pesquisa tecnológica na universidade, dar um suporte e um reconhecimento para a pesquisa tecnológica. Para falar mais um pouco sobre o perfil do egresso, do doutorado, além de habilidade para docência, formação de pesquisador, que isso é uma característica comum, competência para transitar entre as ciências básicas e aplicadas, criar conhecimentos novos de fronteira, com base interdisciplinar, e fortalecer as iniciativas acadêmicas e os segmentos produtivos que atendem o binômio ciência e inovação, e se inserir, então, nessas várias possibilidades de inserção nesses 3 setores, ICTs, empresa e nas esferas governamentais. Desculpa. Bom, aqui eu não vou detalhar aqui, eu acho que o tempo está curto, mas as áreas de pesquisa voltadas principalmente para a área biofarmacêuticas, com competências nos diferentes setores da área biofarmacêutica. Também a gestão da inovação, propriedade intelectual e empreendedorismo, com 2 braços, propriedade intelectual e empreendedorismo. Queria terminar aqui só com as perspectivas para o futuro, porque sempre o curso está, considera ainda amadurecer, e nós temos que, pelo menos, traçar algumas direções para o futuro. Então, uma das direções é criar um programa que para unificar o nome, porque fica estranho, né? Apresentação, começando com 2 cursos, e a gente vê muito bem, porque tem um forte compartilhamento de docente, de disciplinas, e tem muitas vantagens em integrar as atividades dos 2 cursos. Então, na forma de um programa de pós-graduação. O que, para a CAPES, não é o mestrado profissional com doutorado acadêmico, não é um modelo que é aceito pela CAPES. Então, isso é um trabalho a ser feito junto com a CAPES para eles aceitarem esse modelo. Criar novas áreas de concentração voltadas para outros segmentos produtivos, porque as áreas de gestão da inovação, elas não têm um foco em termos de área, um setor de econômica. Então, eles podem atuar em vários outros setores, segmentos produtivos. Então, é interessante criar novas áreas, ou permitir a criação de novas áreas no curso. Um outro aspecto que vai ser o último que eu vou comentar aqui, é que até hoje a procura dos candidatos, quer dizer, pelo curso foi principalmente motivado por interesses individuais, com pouca participação das instituições, da organização de vínculo do candidato. E nós achamos que é importante procurar induzir a participação mais efetiva da instituição, organização de vínculo dos alunos, como a propósito de trabalho em parceria, através da elaboração de programas de formação e qualificação de um grupo de funcionários, então com uma proposta de formação e qualificação personalizada, e com a definição de problemas específicos a ser resolvida nas dissertações, nos projetos de dissertação de mestrado. Então, isso eu acho que é um caminho para o qual nosso curso deve evoluir. Então, convidamos instituições, organizações a estabelecer parceria com o nosso programa de pós-graduação. Agradeço a atenção.